Finalmente fiz esse vídeo. De poder instalar aplicativos não oficiais, habilitar cheats ou trapaças em jogos, para até poder baixar jogos de graça na internet. Coisa inclusive que eu não sou a favor, tá? Já vou deixar isso bem claro aqui. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e hoje eu vou mostrar para vocês a destrava do Play 5, como destravar o Play 5, o que dá para fazer com o PlayStation 5 destravado e também vou responder as várias dúvidas, tá? Que provavelmente vocês terão nesse vídeo sobre se pode jogar online, se dá para usar os serviços da PSN e por aí vai. Então, fica aqui nesse vídeo, os capítulos estão aqui embaixo, tá? E antes de continuar, eu queria agradecer de coração aos membros do canal por ajudarem demais nesses conteúdos que são bem custosos, tá? E complicados de fazer. Se você quiser virar membro e quiser ajudar o canal da forma que quiser, você pode virar membro por apenas R$ 2,99 por mês. Só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo, tá bom? Vamos então começar falando. Primeiramente, o que dá para fazer com o PlayStation 5 desbloqueado? Olha, de tudo um pouco, tá? Uma das coisas mais legais é explorar o hardware extra do Play 5, habilitando, por exemplo, patches de 60 frames em jogos que rodam travado ali em 30. Por exemplo, Red Dead Redemption 2, que daria para Rockstar fazer um patch para rodar em 60 frames, sem perder resolução, em um Play 5 destravado dá pra gente habilitar isso. O mesmo patch que saiu para o Bloodborne do PS4, né, para quem tem PS4 destravado, poder rodar acima de 30 frames, também dá para você colocar no PlayStation 5. Porém, graças ao hardware melhor, a gente não precisa nem abaixar a resolução. No Play 4 ele rodava ali em HD e tinha algumas quedinhas para atingir os 60 frames. Até no Play 4 Pro isso acontecia. Aqui no PlayStation 5 não precisa disso. É impressionante mesmo se a gente até comparar com o PlayStation 4 Pro. O desbloqueio dá para rodar jogos em 4K nativo com o frame rate desbloqueado, tornando assim a experiência muito mais prazerosa. Outra coisa que dá para fazer é instalar códigos não oficiais, os famosos PKG, os homebrews, né? Que são aplicativos feitos aí por qualquer pessoa. Se você tem noção de programação, você pode programar um PKG e instalar no seu Play 5 desbloqueado. Tem a famosa Homebrew Store, que é uma loja que te permite baixar vários apps não oficiais direto no seu videogame. E tem um pouco de tudo, tá? Joguinhos que o pessoal faz em casa, né? Igual eu acabei de comentar, programadores que fazem aplicativos e jogos casuais. Tem vários aplicativos utilitários para o seu videogame, como por exemplo, aplicativo para acelerar a ventoinha do Play 5, para assim ele rodar mais frio e preservar a vida útil dele. Explorador de arquivos, navegador e muito mais. Temos também a possibilidade de fazer backups dos nossos próprios jogos para o SSD interno do videogame ou até mesmo para um HD externo. Isso é incrível. Usando um aplicativo chamado ItemZFlow, podemos fazer backup de qualquer jogo nosso em Blu-ray para um arquivo digital, preservando assim a nossa biblioteca contra estragos no disco, roubo, perda e por aí vai. Afinal, isso é algo que seria legal a gente fazer até com o videogame travado, né? Poder fazer backup do que a gente comprou em forma digital. Só que assim, por ele estar destravado, eu posso tirar esse HD ou fazer backup de um jogo de um amigo meu e rodar sem o disco. E é claro que isso abre porta para a pirataria. Inclusive tem alguns sites já disponibilizando o arquivo dump, né, o dump completo do jogo para você baixar. É literalmente a pasta do jogo inteira extraída, né, ou seja, são 30, 40 GB de arquivo, que você com HD externo pode ligar no seu Play 5 desbloqueado e usando esse próprio programa, ItemZFlow, você consegue executá-los. Inclusive, dá para rodar jogos até pelo HD externo, que é bem mais lento que o SSD interno. Uai, Sony, você não disse que para instalar os jogos precisava de um SSD de alta velocidade? Porque se a gente olhar, se você tem um Play 5 aí e quer comprar um HD externo, você não consegue instalar os jogos do Play 5 no HD externo. Tem que ser um SSD de alta velocidade. No HD ou SSD externo, pela USB, né, é só jogos de Play 4. E o que eu testei aqui rodou tudo de boa pela USB, tá bom? Claro que o loading demora um pouquinho mais, mas rodou liso.
E também dá para instalar os jogos FPKG, né, ou Fake Package de Play 4, né, igual eu mostrei para vocês no vídeo de Play 4 destravado. Você faz um dump, um arquivo FPKG do seu jogo, coloca no HD externo e consegue instalar aqui no Play 5 sem problema algum. Mas isso é pirataria, o canal não compactua com isso e eu não vou mostrar como que baixa esses jogos, tá? Só tô falando que com o Play 5 destravado dá para fazer isso. E igual eu comentei, também dá pra gente ter trapaças, cheats, né, em jogos, né, trainers, debugs menu, pra gente modificar o jogo e assim se divertir mais. Igual eu mostrei no vídeo do Play 4 destravado, que dá pra gente habilitar um trainer no GTA V, o Play 5 destravado também, dá pra você colocar manha de vida infinita, de bala infinita, dependendo do jogo, e por aí vai. Mas tudo bem, Gabriel, como destrava um PlayStation 5? Igual a destrava do Play 4, que eu já fiz vários vídeos aqui, a destrava do Play 5 se dá por meio do navegador. Ou seja, a galera achou uma falha no navegador do PlayStation que a gente executa um código e pronto, o videogame está liberado para receber esses códigos não oficiais, né, códigos não assinados pela Sony. Porém, pensando nisso, a Sony tirou o navegador de internet do PlayStation 5. Mas se vocês estão vendo esse vídeo é porque tem um outro caminho pra gente burlar isso. A galera descobriu que olha só, segue esse raciocínio. Se você for em guia de usuário, descer a página, ir em ajuda, depois clicar em conta, depois em segurança e privacidade, e aí a gente vai pro gerenciamento de contas, fecha a tela de login e vai arrastando até lá embaixo, dá pra entrar no canal oficial da Sony no YouTube. Aí você acha que acabou? Não, peraí. Aí a gente clica para fazer login, depois vai em privacidade, desce toda a página e aí quando a gente clicar no escrito Google, a gente chega na tela inicial do Google. Sim, meus amigos, tem que fazer isso tudo para acessar o Google, mas tem um jeito. Aí depois a gente entra num site chamado ps5jb.pages.dev e é só clicar em Jailbreak. Só que no meu caso, o que aconteceu? O Play 5 travou e reiniciou. O que é normal, acontece. Aqui na minha tentativa de 10 vezes que eu consegui executar o código, 2 ele desligou, beleza? Pode ser que ocorra mais vezes. Então a gente tem que ligar novamente o videogame, fazer todo esse processo de novo, e aí dessa vez deu certo, o videogame foi destravado com sucesso. Depois a gente tem que habilitar um exploit chamado EtherRAIN para poder instalar jogos e APKs não oficiais, beleza? A primeira coisa que eu faço é entrar no site PKGZone e baixar alguns aplicativos para o Play 5, como por exemplo o app para habilitar o navegador de internet, para a gente não ter que fazer essa gambiarra toda vez que desligar o videogame, porque é uma destrava tethered, ou seja, toda vez que a gente reinicia o videogame tem que fazer isso de novo, tá? E aí para instalar esses aplicativos é muito simples, é só colocar no pendrive, na raiz do pendrive, um pendrive formatado em exFAT, colocar no Play 5, ir em configurações, e lá embaixo vai ter um menu novo, chamado Debug Settings. E aí a gente pode instalar os PKGs por lá, esses PKGs não oficiais. Igual eu comentei, eu coloquei um navegador com atalho para destrava, então toda vez que eu ligar o videogame, que eu desligar e ligar ele, né, eu só abro esse aplicativo, que é o navegador já com atalho, e mando fazer o jailbreak. É bem mais simples. Se por acaso eu hibernar o videogame só, deixar ele dormindo, não precisa refazer a destrava não, tá? É só se desligar o videogame. Mas infelizmente, não é todo Play 5 que aceita essa vulnerabilidade. Precisamos de um videogame na versão 4.51 ou inferior para ter todos os benefícios da destrava. Mas a real é que enquanto eu estava desenvolvendo esse vídeo, teve até uma atualização recente e agora até o 6.50 você consegue fazer um jailbreak. É um jailbreak mais limitado, você precisa ter um gravador de Blu-ray, acho que ninguém tem um gravador de Blu-ray, e gravar um arquivo exploit, né, a vulnerabilidade em um Blu-ray virgem, para quando você colocar no videogame, ele acionar a destrava, beleza? Não é tão simples assim. E igual comentei, é uma destrava mais limitada. Mas Gabriel, como que você tem um Play 5 nessa versão? Pois é, meus amigos, eu tenho aqui um dos primeiros modelos de Play 5 que estava lacrado desde 2020. Estava aqui guardadinho no estúdio. É um modelo CFI 1014A, que nunca tinha sido conectado na internet.
Eu comprei ele de um seguidor do canal e deixei ele paradinho, só esperando a oportunidade para fazer um vídeo desses. Uma vez que eu gosto de produzir esse tipo de conteúdo e eu espero que vocês estejam gostando também. Mas por isso que eu falo que é um conteúdo mais custoso, é um Play 5 parado que eu estava esperando para fazer isso. Na verdade, esse console estava há tanto tempo parado que ele estava na versão 2.50, uma versão tão antiga que a destrava já não era compatível. Então eu coloquei um pendrive com a atualização 4.03, que é a versão mais usada na cena de Play 5 destravado, entrei no modo de recuperação e atualizei o videogame. É claro que depois disso, para eu conectar na internet, eu desabilitei as atualizações automáticas, tá? Para não ter problema. E depois que eu fiz a destrava, eu até desliguei a Wi-Fi. Mas, Gabriel, como eu acho um Play 5 nessa versão? Então, galera, eu tô até colocando uma tabelinha aqui para vocês verem. Qualquer um desses, né, da linha 1000 até 1018, se ainda estiverem lacrados, pode comprar, tá? Ou às vezes que nunca tiverem sido atualizados, pode comprar que vai dar certo, vai suportar a destrava. Se você tiver um console da série 1100 até 1118, já corre um risco dele não ter a versão necessária e qualquer coisa mais nova disso, tipo um Play 5 Slim ou Play 5 Pro, esquece que não vai ter como. Gabriel, dá pra gente fazer um downgrade para a versão mais antiga? Infelizmente não, pessoal. A CPU do Play 5 funciona da seguinte forma, que sempre que ele atualiza, ele queima um fusível lá dentro. Sim, vocês não ouviram errado. Toda vez que você atualiza o seu videogame, um componente minúsculo vai lá e queima. Esse componente é chamado de eFuse. Então vamos supor, se meu videogame estava na versão 2.50 e ele tinha 10 fusíveis ainda intactos. Quando eu atualizei para 4.03, o software manda a CPU queimar 2 fusíveis, por exemplo. E aí vai lá, depois da atualização, meu videogame tem apenas 8 eFuses inteiros lá dentro. Se eu tentar voltar para a versão 2.50, a primeira coisa que o software vai olhar é perguntar o seguinte: CPU, quantos eFuses você tem? Aí a CPU vai falar assim: eu tenho 8 inteiros, 8 fusíveis aqui inteiros. O instalador da versão vai falar que, opa, não consigo instalar. Para instalar a versão mais antiga, para instalar a versão 2.50, que é o exemplo que eu estou dando aqui, eu preciso de 10 fusíveis. E aí é por isso que não dá para fazer downgrade. É um bloqueio via hardware. E não tem como mesmo esperar sair uma versão nova da destrava, tá? Ah, e só um adendo, eu usei o número 10 de fusíveis para ficar fácil, tá? Porém são milhares de fusíveis eletrônicos que a gente está falando aqui. E, por exemplo, hoje estamos na versão 10.60, então voltar para essa versão antiga é impossível. Se você quiser usufruir de uma destrava, o que você tem que fazer é parar de atualizar seu videogame, desligar ele da internet e esperar. O da versão 6.50 saiu recentemente. Eu não consigo falar quanto tempo vai demorar. Pode ser questão de meses, pode ser questão de anos. Então, assim, se você quiser ter um videogame atualizado, não vai dar para você ter um videogame destravado. Inclusive, não dá para jogar online, tá? Isso é uma pergunta que eu já vou falar. E você nem vai ser banido, porque como o videogame está numa versão muito antiga, ele não chega nem a conectar nos servidores da Sony. Então você não vai conseguir acessar YouTube, Netflix, PSN para jogar online e não vai dar para acessar nada, tá? Só na última versão você consegue jogar online, acessar PSN e por aí vai, beleza? Galera, esse vídeo deu muito trabalho para fazer, tá? Foram anos esperando. Igual eu falei, é um Play 5 que eu tenho aqui parado só para testar esses tipos de destrava, de exploit, por aí vai. Se vocês quiserem ajudar o canal, é só deixar um like aí, um comentário que ajuda demais. E se quiserem ajudar ainda mais, né, gostar do meu conteúdo aqui, considere se virar membro, beleza? Clicando aqui embaixo. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!